as belezas naturais e atrativos turísticos, que a cidade é conhecida como o balneário mais famoso do sul do Brasil. Atualmente, a população é de pouco mais de 113 mil habitantes. Mas, durante a temporada de verão, a cidade recebe milhares de turistas do Brasil e também do exterior. Uma cidade que completa 51 anos de emancipação político-administrativa no mês de julho. Mas será como era Balneário Camboriú há muito tempo atrás? Olá, o BC Comunidade de hoje vai falar sobre a história de Balneário Camboriú contada através de uma página que foi criada em uma rede social. E o Richard é o principal criador de conteúdo da fanpage. Atualmente são cerca de 400 fotos que estão postadas na página História de Balneário Camboriú SC. Segundo Richard, ou Rick, como gosta de ser chamado, as fotos foram adquiridas através do Arquivo Histórico de Balneário Camboriú ou de doações. Um trabalho que ele começou há 4 anos. Uma coisa que eu gosto de fazer, mas mesmo assim eu vejo que é um trabalho sério, porque eu já fui elogiado por gente como Hélio dos Santos Floriano Magru e o historiador Isaac de Borba Correia. E eu gosto também, principalmente quando eu faço textos mais longos, quando eu pesquiso, quando eu entro naquele assunto, tipo, é uma coisa gratificante para mim. Segundo o Rick, a página foi criada por um amigo. E ele é o principal criador de conteúdo e também responsável pelas postagens. Mas não são apenas fotos. Rick faz questão de contar um pouco da história para que o internauta fique bem informado. E algumas delas tiveram muitas curtidas. A da Casa Noturna do Baturité da década de 80, porque o Baturité, todos sabem que foi um marco no entretenimento de Balneário Camboriú. É sinônimo de Balneário Camboriú até hoje, mesmo tendo sido extinto no final de 2009, depois de 33 anos de atividades e diversões. E o auge do Baturité foi com Juan Carlos Amaya, argentino, e que ele foi dono do Casablanca Snack Bar. Outra foto que merece destaque é da tentativa de resgate da baleia cachalote do dia 25 de junho de 1993, que ganhou mais de 700 curtidas, porque foi um fato inédito na cidade. Inédito entre aspas, porque teve muita repercussão, porque tentaram salvar a baleia, veio os bombeiros, tentaram jogar água nela, mas infelizmente não conseguiram. O encalhe aconteceu próximo do antigo Hotel Fischer, na Barra Sul. Mas o trabalho do estudante do 5º período de História não para. Rick tem um acervo de mais de 3.000 fotos. E aos poucos, após a pesquisa feita, a foto é publicada como esta, do Rancho do Baturité. Outra foto que conta um pouco da história de Balneário Camboriú é a Capela Santo Amaro. Essa capela é a única obra de estilo colonial que ainda tem em Balneário Camboriú e tombada pelo Patrimônio Histórico do Estado de Santa Catarina. Só que assim, que
pelo que se sabe, não é a capela original, porque a original teria sido demolida lá por 1909. Depois construíram uma nova, que é a que tem até hoje. O primeiro padre a prestar serviços foi o português João Rodrigues de Almeida. A prefeitura também mudou bastante da sede atual, na Rua Dinamarca. A prefeitura começou na Central, no meio dos anos 60, próximo da casa do Aldo Novaes, que foi vereador por Camboriú e autor do projeto de lei para Balneário se emancipar de Camboriú. E essa sede ficou em vigor até a década de 70, porque lá por 1974, na Rua Dinamarca, esquina com a Avenida Martin Luther, foi construída a sede atual, que demorou 4 anos para ficar pronta e foi um dos programas de aniversário dos 14 anos da cidade no segundo governo de Armando César Guislandi. A seguir, você confere um pouco mais sobre a história de Balneário Camboriú. O BC volta já. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Apoio TV Câmara. E a cidade que é considerado o balneário mais famoso do sul do Brasil por suas belezas naturais, era bem diferente de hoje. Esta era a vista da Praia Central na década de 70. Além do Hotel Marambaia, poucos prédios próximo ao Pontal Norte. Aviões pousavam na areia da praia, tinha rosetas, vegetação espinhosas, tinha casas construídas do lado da faixa de areia, que hoje não tem mais, tinha carrocinhas que recolhiam lixos. Hoje é prédio, uma verticalização enorme que começou a partir de meados da década de 70, foi para a década de 80 e não parou mais, tanto que hoje querem aumentar a faixa de areia porque só existe sombra de prédio. A paisagem mudou, porque os terrenos da Avenida Atlântica foram visados. Aliás, essa especulação imobiliária começou aos poucos, quando foram construídos os primeiros hotéis, quando os veranistas vindo de Rio do Sul, Indaial, Blumenau e Brusque vieram por aqui. E daí eles construíram casas de veraneios que hoje, infelizmente, já não existem mais. E os pescadores que aqui habitavam tiveram que vender suas casas por poucos preços. Nessa foto aérea, ainda era possível fotografar o mar, porque não havia tantos prédios como nos dias de hoje. A foto também mostra a paróquia Santa Inês, principal matriz de Balneário Camboriú, em 1980. Já a rede hoteleira também mudou bastante. Este era o Hotel Miramar, na década de 60. O hotel é o mais antigo em atividade hoje. A rede hoteleira de Balneário Camboriú, desde que os descendentes de alemães, como eu já havia citado anteriormente, chegaram, sempre foi importante. Lá por 1928,
O Jacó Alexandre Schmidt, que chegou a ser prefeito de Blumenau na década de 30, ele abriu o Strand Hotel, que foi construído pelo carpinteiro Saturnino Caldeira. Depois ele vendeu para o Ingo Hoffmann, mas o hotel foi demolido 6 anos depois. No lugar dele virou o Hotel Miramar, cujo dono foi seu João Walkenfuss. No mesmo ano de 1934, surgiu a primeira obra de alvenaria da cidade, o Hotel Balneário, que passou por vários donos, mas os primeiros foram o alemão Paulo Oncken e Lili Fellersen, onde hoje é o edifício Comendador Pietro Zanella. E daí outros hotéis foram surgindo, como Pensão da Liz Schrepper, Praia Hotel da Inês Schmidt-Hartig, Hotel Blumenau do Egon Prochnow. E este era o Hotel Fischer. O Hotel Fischer, um projeto de Adolfo Fischer e localizado na Barra Sul, hoje já demolido, ele foi o primeiro hotel a ter banheiro em todos os quartos. Antes só havia banheiros nos corredores. Outro marco na história de Balneário Camboriú leva o nome de Higino João Pio. Ele foi o primeiro prefeito eleito da cidade em 1965. Natural de Itapema, Higino foi proprietário de um armazém, um bar e um hotel. Ele foi preso e morto pela ditadura militar em 1969. E este jovem foi o único cidadão a ter nascido na Ilha das Cabras. Ícaro é filho de Marciano Cavalheiro, que morou na ilha entre 1965 e 1977 e foi também o primeiro salva-vidas de Balneário Camboriú. E são vários os fatos que marcaram a história de Balneário Camboriú desde a sua fundação em 1964 e que para Rick precisam ser lembrados e contados de uma forma especial, assim como sua paixão por registrar histórias, que começou na adolescência. Na verdade, começou no meio de 2005, quando eu era estudante do Colégio PEARTE, ali do lado da minha casa, que infelizmente a escola já estava fechando. Mesmo assim, eu tive a oportunidade de consultar algumas fitas VHS e várias fotos da escola de eventos para ver o quanto ela foi importante na educação de Balneário Camboriú. E daí do PEARTE eu estendi para outras escolas particulares. E daí eu fui descobrindo muitos nomes de várias escolas que tiveram na cidade. Eu também comecei a ir atrás das escolas públicas, porque elas também têm muita história, principalmente por elas serem mais antigas, como Laureano Pacheco, o João Goulart, o Médici, o Gislande, o Sebem, que foi a precursora das creches municipais, tipo a Pão e Mel e a Nosso Lar. E fui indo devagarinho, até que lá por 2011 eu comecei a desenvolver textos. Cheguei a ser colunista do jornal da Luzita Levi, da cidade de Guarapuava, estado do Paraná, e fui colunista cultural dela durante 2 anos e 2 meses. Uma das matérias que eu cheguei a fazer foi levantar a história do Cristo Luz, por ser um monumento nacional. O jovem de 22 anos é um orgulho para a mãe. Hoje ele está fazendo a diferença com o trabalho dele, porque muitos profissionais até de várias áreas buscam esse conhecimento que ele tem, que para ele já é nato, que para ele acontece naturalmente, ele tem uma facilidade incrível com datas, e é uma matéria que ele adora, então ele gosta da história e ele vai por conta própria. E é contagiante. Eu vejo assim que, às vezes, até eu boicoto ele, porque ele tem outras coisas que eu acho que é interessante na idade dele.